Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao curso de Ruby on Rails 6 como API. Meu nome é Paulo Melo e hoje a gente vai ver um vídeo sobre ajustes finais. Agora eu estou com o Visual Studio Code aberto aqui no nosso projeto e eu vou clicar agora nessa parte de extensões só para mostrar para vocês que tem uma extensão aqui que é o Git Graph. Então, clicando nela ali, é essa extensão aqui. E agora eu vou clicar no controle de versão aqui do Visual Studio Code. Meu objetivo aqui é clicar nesse íconezinho aqui, que é o ícone dessa extensão. E aí eu quero mostrar para vocês que, como eu não criei então aquela branch da aula passada, a gente tem a opção de criar aqui posteriormente. Então, se você, aqui o Git Graph ele tem várias opções. Por exemplo, nesse caso aqui, que tem essa ondulação aqui, foi um branch que a gente criou, que é o branch 15. E aí depois a gente fez o merge com o master, que é essa outra linha, a linha principal aqui, que é a linha azul. Aqui também a gente criou uma tag. E por aqui com o botão direito você pode criar a tag, branch, fazer checkout, enfim. Você tem muitas opções aqui clicando com o botão direito. Então, olha só, na aula passada, aqui ficou o master, que é o último commit, né? Ele tem o origin head, o head é para indicar onde que é o final, o último commit que você tem, e também para indicar que, e aqui também está indicando que o master também está apontando para essa bolinha do commit. Se a gente for analisar, a gente fez aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A gente fez 8 commits que deveriam estar nessa branch que a gente vai criar agora. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou abrir o terminal. Então, a gente vai rodar aqui um comando. O primeiro é git branch 16 test requests. Então o que ele vai fazer, como a gente está nesse ponto aqui, ele vai criar um branch com esse nome e ele vai ser exatamente a cópia do que tem aqui. Então olha lá, aí aqui ele adicionou para nós essa branch criada. E agora eu vou fazer uma forma de eu voltar o master para 8 commits. Então ele vai voltar até 8 commits atrás. Então o comando é git reset hard head, aqui um sinal de till, e aí eu vou colocar a quantidade de commits, que são 8. Então nesse ponto o master veio para cá agora. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer agora o git merge no-ff e o nome do branch que a gente criou ali em cima, que é 16 test requests. Aqui há uma mensagem, eu vou colocar 2 pontos, a letra Q para sair. E aí ele fez agora o merge com o master. Então olha que interessante. Quando eu fiz aquele comando de merge, no-ff, que é no fast forward, ele faz o merge, mas ele mantém o branch separado aqui. Então você olhando nesse gráfico, a gente vê que ocorreu esse branch separadamente. Se não tivesse colocado aquela opção, é como se ele tivesse ficado assim, ó. Ele junta tudo aqui no próprio azul e não fica com esse destaque. Então, dessa forma, a gente conseguiu
ter da aula passada esse branch separado com apenas 3 comandos. Agora eu vou fazer git push origin 16 test requests. Aí ele vai subir esse daqui para o servidor. Também eu vou gerar uma tag aqui, porque a gente fez uma modificação lá na nossa query. A última foi 101 git tag v 1.0.2. Vou subir git push --tags. Então agora ela vai lá para o servidor. E aqui fica a indicação que a gente tem essa tag aqui junto com o master. E agora vamos criar o branch agora desse vídeo. Então eu vou fazer git checkout -b 17 teste ajustes finais. Então git checkout -b ele vai criar essa branch e já vai também entrar dentro dela. Agora a gente vai fazer a atualização das nossas gens. Então a gente vai rodar o comando bundle update. Ele vai atualizar todas as nossas gens. Então essa aqui é uma prática interessante de se fazer, porque em alguma atualização eles acabam resolvendo algum tipo de problema, de erro. Aproveitando que a gente está com o arquivo Gemfile aberto, o Rails traz também como padrão essa gen aqui chamada Spring. O objetivo dessa Spring é poder rodar alguns testes aqui, rodar teste, quando a gente cria RailsDB Create, Migrate, que seriam as tarefas, a gente tem aqui essa pasta bin. Então aqui a gente tem lá o comando Rails, comando Rake, Setup, Spring, Bundle. Então a gente tem uma forma aqui desse Spring, ele fica rodando em background e a gente tem a possibilidade de rodar certos comandos mais rapidamente. Então, se a gente vier aqui no terminal, deixa eu limpar ele. Antes eu vou mostrar aqui, olha só, essa aqui é a página do GitHub, do Spring, e aqui ele está explicando tudo. E aqui ele tem alguns exemplos, né? Fazendo um teste, por exemplo, o teste padrão do Rails, usando essa opção. Então, já que o Spring ele ajuda para que comandos sejam executados de forma mais rápida, a gente vai aproveitar e vai adicionar uma gen chamada Spring Commands RSpec. Os nossos testes hoje, eles são bem simples. A gente tem inclusive poucos testes. Só que se você está num projeto maior, você vai acabar adicionando mais testes, vai ter bem mais controllers, módulos, enfim. E aí pode ser que demore para rodar os seus testes. Então, essa gen vai ajudar a gente a rodar de uma forma mais rápida. Então, a gente vai adicioná-la e vai colocar no grupo de desenvolvimento. Então, vamos lá para o terminal. Aqui eu vou colocar bundle add spring commands RSpec.
uma vez que ele adiciona a gem, ela está aqui embaixo, eu vou movimentar ela segurando a tecla Alt e com o cursor aqui para cima, eu vou colocá-la junto aqui do grupo de Development. Vou limpar aqui o terminal. E voltando aqui no GitHub da Gen, a gente tem que executar esse comando. Bundle exec spring bin stub rspec. Então eu vou copiar aqui. Vou voltar no projeto, vou colar o comando e vou rodar. E agora perceba que ele criou um rspec para nós aqui dentro do arquivo da pasta bin. Então eu vou rodar um exemplo aqui. Se eu rodar o comando time rspec, ele vai rodar o rspec para nós. E no final ele vai dar aqui, ó, o tempo total. Então ele está falando que rodou em 1,77 segundos. Se eu rodar de novo, 173, 173, então ficou mais ou menos isso, né? 1,73 segundos. Aqui na linha de comando, a gente pode rodar o comando bin /spring status para saber se ele está rodando ou não. No meu caso aqui, ele está rodando. Só que você tem os comandos também, bin /spring. Aqui ele mostra que você tem a opção bin spring server para explicitamente iniciar o Spring. Você tem a opção também de status e tem a opção aqui de stop. E aí, como o que eu tenho aqui está rodando, se o seu não estiver rodando, você coloca bin /spring espaço server. Então agora eu vou rodar, ó, time bin /rspec. E aqui, olha só, ele rodou em 0,17 segundos. Então, vou rodar de novo o rspec. Time rspec. 1,74 segundos. E bin rspec, só que vou colocar o time antes também. E aqui já rodou em 0,17 segundos. Então é uma opção bacana que vai te ajudar a rodar os testes bem mais rápidos em desenvolvimento. Então vamos aproveitar aqui e salvar no nosso controle de versão. Então, o controle de versão, a gente fez aqui algumas modificações, né? Adicionou o Spring e atualizou as gens, que aí a gente consegue ver isso aqui no genfile.log. Então, aqui eu vou rodar o comando, a mensagem, né? Atualiza gens e adiciona Spring para rspec. Então a gente já salvou aqui todas as modificações até esse momento. Agora eu vou mostrar para vocês uma gen que ela serve para testes e é para criar, no caso nosso, né, a gente está trabalhando com model de Hero. Então essa gen ela ajuda a gerar dados fictícios para nós. Agora, quando a gente está num projeto simples como o nosso, a gente acaba tendo um pouco ganho. Só que quando a gente vai tendo mais models, relacionamentos, então a gente vai ter muito ganho em ter essas fábricas de gerar dados fictícios para nós. Então, eu vou usar Factory Bot. Ela é muito usada. A gente está aqui no Ruby Toolbox. E agora, entrando aqui no GitHub dessa gen,
a gente vai ver o que a gente precisa fazer para adicioná-la no projeto. Primeiro, a gente vai ter que adicionar essa gen. Então, o nome dela é FactoryBot Rails. Aqui, quando a gente está usando o Rails, eles recomendam usar essa gen especificamente aqui. Então, vou voltar no projeto. Vou abrir aqui o terminal. Então, vou colocar bundle add factory bot underscore Rails. Agora no nosso gemfile, eu vou colocar essa gen dentro do grupo Development e Test. E aí eu vou aproveitar e vou colocar essa gen Faker também aqui dentro do grupo Development e Test. A Faker, a gente usou ela em um vídeo anterior e ela serve também para criar dados fictícios. Então eu vou salvar. Voltando aqui no GitHub, ele fala também para a gente criar um arquivo, uma pasta chamada suporte, dentro de spec, e lá dentro o nome do arquivo, chamado factorybot.rb. E aí a gente tem que adicionar esse conteúdo aqui nesse arquivo e também fazer uma modificação no Rails Helper para que ele carregue esse arquivo. Então eu vou copiar esse comando aqui. Aqui na nossa pasta spec, eu vou clicar com o botão direito em cima dela, vou em New File, e aqui eu vou colocar suporte, que é o nome da pasta, barra factory underscore bot.rb. Então ele já cria a pasta e também o arquivo. Aqui dentro eu vou colar a informação lá do GitHub, do FactoryBot, vou salvar. E agora aqui no arquivo Rails Helper, a gente tem que descomentar. Aqui tem uma linha que ele fala que aqui ele tem essa linha, né, em que ele está pegando tudo da pasta spec, suporte, então todos os arquivos lá de dentro, e aí para cada um deles ele está fazendo um require. Então ele fez um bloco aqui, cada arquivo que tiver lá dentro vai para esse F, e aqui require esse arquivo, para essa variável que foi definida. Então a gente tem que descomentar essa linha para que ele consiga ter esse arquivo disponível. E agora, voltando na gen do FactoryBot, aqui a gente tem a opção, aqui ele tem como que cria no caso aqui, como que ele vai criar um FactoryBot para nós. Então eu vou copiar essa informação. E aqui no nosso projeto, dentro da pasta spec, eu vou clicar com o botão direito, vou em New File, aqui eu vou digitar factories barra hero.rb. Então o FactoryBot ele vai usar essa pasta aqui como padrão, que é o padrão que ele usa. E aqui dentro eu vou colocar o hero. Então eu vou colar a sintaxe de gerar aqui ele vai gerar um mock, né? Na verdade, eu copiei lá do GitHub. E aqui a gente vai fazer as nossas modificações. Então aqui, ao invés de ser user, eu vou colocar aqui hero. A gente não tem first name nem last name, então eu vou colocar apenas name.
e a gente tem também o nosso token. E aí, o que a gente vai fazer aqui? Vamos aproveitar e vamos usar a GenFaker. Então, a GenFaker, que a gente já tem ela adicionada no projeto, a gente tem aqui a informação de heróis, né? Então eu tenho essa informação de herói, fiz uma pesquisa aqui. Então eu vou pegar aqui, ó, Faker Superhero Name. Vou voltar no projeto. Então no lugar do name eu vou colocar esse comando. Vou voltar aqui. E o Faker ele tem também uma opção aqui chamada Alphanumeric. E aqui, por um acaso, ele tem um exemplo que ele gera um alfanumérico e aqui é de tamanho 10, que é exatamente o que a gente está precisando. Então eu vou copiar essa informação e aqui no lugar do token eu vou colar. E aí eu vou abrir aqui o terminal, vou rodar um comando aqui, ó, ReiOC, que ele vai abrir o console. E aí, só para a gente testar, a gente tem então, para rodar o comando, então a gente tem o factory bot.build. O build ele é como se a gente estivesse rodando o new. Então ele vai gerar todos os campos, mas não vai salvar nada. Então se eu colocar aqui agora hero, olha só, ele gera para nós, lá, no nome ele colocou um nome qualquer e o token ele fica filtrado, mas ele gerou um token para nós também. Se eu rodar de novo, ele vai sempre gerando aleatoriamente um nome para nós, por causa do fake. Também a gente tem uma opção aqui, Attributes. Na verdade é Attributes for. E aí ele gerou também apenas os atributos. Ele não fez como se fosse um hero new. E também a gente tem a opção de rodar o create. Aí o create ele já vai criar um hero e já vai salvar no banco. Então eu não vou rodar esse comando especificamente. Ctrl C para sair da linha que eu estava. E agora eu vou sair daqui, do console. Então é bem bacana isso. E agora o que a gente vai fazer? Vamos fazer algumas modificações no que a gente já criou até agora. Então dentro da pasta spec a gente tem o models. Vamos abrir o models. Essa pasta API foi criada da aula passada que eu fiz um scaffold de user para poder aproveitar um arquivo. Então eu posso apagar essa pasta porque não tem nada dentro dela. Então no Hero Spec, que é o teste do nosso modo, a gente fez dessa forma aqui. Então olha só, aqui no Subject, em vez de eu fazer Hero New dessa forma, eu vou usar o Factory Bot. Então aqui eu não vou precisar digitar factorybot.build. Na verdade, eu já posso fazer direto aqui, porque a gente adicionou aquele arquivo lá dentro da pasta de suporte. Então eu posso colocar build hero. E aqui em cima eu vou deixar de usar também essas duas informações. E aqui no Subject agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar dessa forma, porque agora, antes o Subject ele estava criando, ele estava rodando o comando de new, mas não estava atribuindo para nenhuma variável. Agora eu vou atribuir para a variável hero. E agora, o que a gente vai fazer aqui? Onde está token aqui embaixo, eu vou colocar hero.token aqui também.
Aqui é o scope do ByToken. Aqui embaixo, onde é o teste do search, a gente vai colocar hero.name e aqui no final, hero search, a mesma coisa, hero.name. Eu acho que a gente fechou aqui. Vamos rodar para ver se deu tudo certo. Vou abrir o terminal. bin/spec rspec. Aqui spec models. Então aqui ele deu um erro. Vamos ver o que aconteceu. Está falando que a factory não foi registrada. Pessoal, o erro que deu aqui quando eu fui rodar, eu acredito que a gente primeiro adicionou, né, essa gen do Spring para o RSpec e depois a gente fez as modificações adicionando o factory bot. Então, para resolver isso daí, o que eu fiz aqui? Eu rodei o comando bin/spring status. Então o Spring estava rodando e aí tem que rodar Spring bin/spring stop, que aí ele vai parar o Spring. E aí agora, se eu rodar um comando da pasta bin, aí ele vai iniciar o Spring para nós em background. Então agora eu vou rodar o comando bin rspec spec models e agora ele executou com sucesso. Pessoal, agora a gente vai dar uma refatorada nas nossas requests. Então vamos lá na pasta requests, API, lá dentro tem o heroes spec. Então aqui a gente vai fazer algo bem parecido que a gente já fez. Então olha só, em invalid attributes a gente vai usar também do factory bot. Aqui vai ser attributes for hero. Aqui na verdade a gente pode até, não precisa nem usar esse do aqui, a gente pode fazer dessa forma. E a mesma coisa a gente vai fazer aqui para baixo, só que aqui o que acontece? Aqui ele precisa de atributos inválidos, então um atributo para ser inválido, por exemplo, a gente pode usar um nome. Então aqui eu posso colocar invalid hero. Esse invalid hero, o que eu tenho que fazer? Eu vou aqui na factory, né, do hero, e o que eu posso fazer aqui dentro é o seguinte, aqui eu posso criar uma outra dentro dessa própria factory para representar esse inválido. Então vamos lá, vai ser aqui factory invalid hero do, aqui eu já vou fechar, e agora eu vou fazer o seguinte, name vai ser new. Vou salvar. O que ele está fazendo aqui? Quando eu chamar hero, ele vai colocar name e token com os valores que o faker trazer para nós. Se eu selecionar invalid hero, ele vai fazer os dois de cima e no caso aqui ele vai sobrescrever o name daqui de cima com o new. Então eu vou ter um objeto aqui inválido. Então voltando para cá, a gente tem então esses dois aqui, valid atributos e invalid atributos. Então eu vou poder excluir essa parte de cima aqui. No authorization header ele está pegando o token que eu acabei de apagar aqui de cima.
Então, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, ó, no vale de atributos, a gente já sabe que ele tem um token. Então, eu posso fazer dessa forma aqui, ó. O que ele está fazendo aqui? Ele vai pegar o vale de atributos e vai retornar apenas o token para mim. Descendo aqui, tem acho que é aqui, ó, no update. No update a mesma coisa. Eu crio aqui, né, eu coloco aqui um novo name, coloco esse name aqui com new name, e aí ele faz alteração usando esses novos atributos. Então, nesse caso aqui, a mesma coisa, eu vou pagar esse new name, e aqui vai ser attributes for hero. Então aqui ele vai trazer um outro hero para mim. Então o que ele está fazendo aqui? Ó, nessa linha aqui, ele está criando um com os atributos válidos, que é aquele que está lá em cima. E aqui ele está dizendo para rodar um patch, que é uma atualização, passando esses novos atributos aqui. Então aqui ele já vai gerar novos atributos. Feito esse patch, a gente faz um reload no vale de atributos aqui, do que foi criado primeiro. E aqui ele está esperando que o hero.name seja igual. Aí aqui o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui, ó, new attributes name. Da mesma forma, eu pego apenas o name e comparo com esse name aqui. Vou salvar. Vou abrir aqui o terminal. Abrindo aqui o terminal, eu vou rodar agora bin/rspec spec. Aqui eu vou rodar as requests. Então, olha só, rodou com sucesso. E o mais interessante é isso. A gente deu uma limpada. Em vez de eu colocar qual é o name, qual é o token, então na verdade agora eu uso o Factory Bot, essa agente que traz para mim de uma forma centralizada a geração de mocks, né, que são objetos para a gente poder fazer os nossos testes. Então, tanto aqui na nossa request, quanto aqui no nosso teste do model, a gente deu uma melhorada, uma simplificada. Pessoal, também a gente tem que dar uma olhadinha aqui. A gente, na pasta pp controllers, a gente tem a pasta concerns, e dentro dessa pasta concerns a gente fez aqui um módulo, né, que é o Authenticable. E esse módulo, o que ele faz? Né? Ele vai pegar lá da request, no authorization, o valor que tem lá, ele vai verificar se esse valor é válido. Não sendo, que é esse caso aqui, ele vai retornar o status de não autorizado e vai mostrar uma mensagem. Só que o que acontece? Para a gente poder fazer um teste disso daqui, se a gente for abrir o controller, Heroes Controller, na verdade esse concern ele é executado antes de cada action. Então vai ficar um pouco difícil de fazer um teste unitário para esse caso aqui. Só que a gente já está no meio do caminho e a gente vai fazer, vou criar mais um teste para poder validá-lo. Então, se a gente olhar nesse caso aqui, principalmente aqui, né, o vale de token, então ele tem que estar presente e ele tem que ser maior ou igual a 10 caracteres. Então eu vou voltar para o meu teste de request. Então olha só, nesse caso aqui eu tenho assim a opção sem header. Então o sem header ele vai entrar nesse caso aqui, o header não está presente. Agora eu vou fazer um teste com um token de tamanho 9, de 9 caracteres.
que aí ele vai estar presente, mas nessa condição aqui ele vai falhar. E aí eu quero pegar essa falha exatamente. Então, nesse caso aqui, eu vou pegar esse context, vou duplicar. Então eu posso segurar o Alt, Shift e a setinha para baixo, por exemplo. Aí ele duplica. E aqui em cima, antes disso, eu vou, em vez de ter aqui valid headers, eu vou colocar mais um. Vou chamar de invalid headers. E nesse caso aqui, eu vou colocar um tamanho aqui de 9 caracteres. Porque aí nesse caso ele é o que eu espero que vai acontecer. Vai acontecer uma falha. E aí eu vou copiar já esse trecho aqui. E aqui eu vou colocar. Então eu adicionei aqui agora. Aqui eu vou chamar de with invalid headers. Então para este caso aqui, eu vou colocar no header o invalid headers que eu acabei de criar aqui em cima. E aí eu espero que o meu response tenha um status HTTP de não autorizado. Vou salvar. Vou abrir novamente aqui o terminal. Vou rodar o comando da minha pasta requests. E aí, se a gente olhar aqui em cima, então, com headers, sem headers e com headers inválidos. Então, em todos esses casos aqui, ele vai trazer esses dois casos, né, sem headers e com header inválido, ele vai trazer um status de não autorizado. E aí com isso a gente consegue ter um teste bem bacana em cima do nosso projeto. Pessoal, agora eu vou abrir novamente o terminal e vou rodar um teste completo bin/rspec. E aí eu vou abrir o teste de cobertura. Então o teste de cobertura ele é salvo na pasta coverage e aí ele tem um index HTML. Então aqui no Chrome eu já abri esse arquivo, vou atualizar aqui. Então olha só que bacana, aqui tem todos os arquivos, depois eu tenho aqui os controllers, tudo 100%, models também está passando 100%, serializer, a gente tem aqui o Hero Serializer, ele passa por ele, mas a gente realmente não fez nenhum teste em cima de Serializer, eu não vejo como necessário. E aqui também ele separou o specs. Então a gente conseguiu fazer um teste bacana no nosso projeto, englobando todo o nosso código. Agora, pessoal, a gente tem aqui no nosso teste de request, perceba que aqui no index, nesse gerador, né, quando eu peguei esse código completo aqui, quando eu fiz um scaffold de user, aí eu peguei o arquivo para não ter que escrevê-lo inteiro, e aí a gente vê aqui que a gente tem nesse index, né, ele cria um hero, ele faz a chamada a API de index, e aqui ele só está vendo se foi com sucesso ou não. Então eu vou mostrar para vocês, eu vou criar aqui um helper, porque quando a gente está fazendo teste, às vezes pode ter algum método que você precisa usar em vários lugares. Então você tem essa possibilidade usando o RSpec. Então, o que a gente vai fazer? Aqui na nossa pasta de suporte, eu vou clicar com o botão direito, vou em New File, e aqui eu vou criar um nome chamado
request helpers.rb. Então eu vou criar aqui da seguinte forma, vou criar um módulo chamado request, aqui é o R maiúsculo, vou fechar. Aqui dentro vou criar um outro módulo chamado JSON helpers, vou fechar. E aqui eu vou criar um método que a gente vai usar ele dentro lá da nossa request. Vai chamar JSON response. E aqui eu vou colocar o arroba JSON response. Eu coloco o arroba porque eu vou poder usá-lo em outro local. No caso é a request. E aqui eu vou colocar aquele símbolo que, se não tiver nada, ele vai popular o JSON response. E se o JSON response já tiver algum valor, ele retorna ele mesmo. Então aqui a gente vai fazer JSON.parse. Nesse caso, a gente vai pegar o response.body e vai também colocar um symbolize names como true. Vou salvar. Então o que acontece? Quando eu for usar esse JSON response, ele já vai pegar a própria resposta, depois dele buscar a API, vai pegar dentro dessa resposta o corpo, e aí ele vai, esse symbolize names, ele vai colocar aquele dois pontos name, dois pontos token, então ele vai trazer de uma forma com símbolos para a gente poder depois usá-lo. E agora que eu criei esse helper aqui, como é que eu vou poder usar, fazer para que ele seja reconhecido lá na request? Então a gente vai aqui no arquivo reUseHelper. Aqui na linha 31, no caso aqui, essa linha que a gente descomentou, ele está importando todos os arquivos da pasta suporte. Então esse arquivo que a gente acabou de criar, ele também vai ser importado. E aqui no final, eu vou colocar o seguinte, config.include, aí o módulo request, dois pontos, o módulo JSON helpers, e aqui eu vou falar que o type dele vai ser request. Vou salvar. E agora, voltando aqui eu vou fechar, que eu já finalizei. Esse é o controller. Então agora eu consigo usá-lo aqui. Então eu vou fazer aqui mais um teste. Então a gente já viu aqui se a resposta for com sucesso. E também eu vou fazer expect JSON response. A nossa resposta, quando a gente vai no index, ele é um array de heroes. Então eu vou pegar a posição 0 desse array e na posição 0 eu vou pegar o name. E aqui eu espero, que seja igual ao hero.name. Vou salvar. Então, olha lá. Aqui eu vou também fazer dessa forma. Olha, nesse teste especificamente, eu vou criar um hero com atributos válidos. Ele vai ficar armazenado na variável hero. Eu vou chamar a nossa API para trazer os nossos heroes.
Eu espero que a resposta seja com sucesso. E o JSON response, ele já pega esse response. Dentro do response a gente tem o body. E aí o body ele vai retornar um array de heroes. E aí eu pego a posição 0, porque eu só criei um. E aí pego o name dele, dessa primeira posição. E vejo se ele vai ser igual ao hero.name que eu criei ali. Vou salvar. Espera aí que eu salvei. Vou abrir aqui o terminal e vou rodar o teste completo. O que acontece? Aqui ele está comparando e ele espera esse valor, mas ele recebeu nulo. Pessoal, aqui o erro foi o seguinte. No request helpers, no método que a gente adicionou, é symbolize, não é com Y, é com I. Então agora eu vou salvar. Vou abrir aqui, vou limpar. Bin Spring RSpec. Agora ele rodou com sucesso. Não sei se nesse caso que a gente mudou, né, o Rails Helper, se vai ser necessário rodar o comando bin /spring stop. Não sei se vai ser necessário, porque aqui para eu descobrir o erro eu acabei parando, enfim. Então aqui só para vocês saberem. Então vou colocar aqui spring status não está rodando. E aí quando eu rodar um comando pegando se eu rodar esse comando pegando lá da pasta bin, ele vai rodar, aí ele vai iniciar o Spring e vai ficar rodando em background. E agora se eu rodar o bin /spring status, aqui ele mostra que ele está rodando. Então eu acho que a grande vantagem dele é o fato dele rodar com mais velocidade. Nesse caso nosso é um projeto pequeno, a gente está com poucos testes aqui, então o ganho vai ser muito pouco. Só que quando você está num projeto que ele vai tendo muitos testes, e aí às vezes você vai demorar um tempo considerável. E aí o Spring ele já está embutido no Rails e a gente só adicionou esse Spring para o RSpec para poder rodar os testes com maior rapidez. Pessoal, agora vamos fazer o seguinte, vou fechar aqui todos os arquivos. Vamos aqui para o nosso controle de versão e vamos fazer o salvamento. Então aqui basicamente no arquivo Gemfile a gente já adicionou, então eu vou colocar aqui, ó, adiciona factory bot Rails para Mox. Então eu vou adicionar o Gemfile lock e também essa pasta factories, que foi a pasta que a gente também fez. E na pasta suporte, o factory bot foi adicionado. Aqui a gente teve que habilitar a pasta para ele poder trazer tudo da pasta suporte. Então eu vou salvar esse commit aqui só para deixar ele separado. Então salvei. E aqui que a gente fez aqui foi as melhorias usando o factory bot. E também a gente criou esse módulo aqui de JSON Helper. Então aqui eu vou colocar
refatora testes usando factory, bot e helpers. E aí eu me lembrei também, tem um último detalhe aqui. Dentro da pasta API Hero Spec são os testes de requests. Então, nesse primeiro caso aqui, ele cria esse hero. No segundo caso, que já é sem header, então eu não preciso criar essa linha de hero.create, então eu vou apagar essa linha. E também com o header inválido também não faz sentido nenhum. Então eu vou tirar, vou salvar. E agora, se lembra que a gente fez eu criei até esses dois testes aqui, porque esse teste aqui, ele passava mesmo sem a gente rodar aquela verificação do header. Só que agora que eu estou validando se esse hero que eu criei, se ele aparece no response, eu acredito que agora, olha só, a gente vai vir aqui no Heroes Controller, e aí eu vou fazer aqui um except index. Então o authenticate with token, ele não vai rodar mais para o index. Então eu vou salvar. E agora eu vou rodar apenas esse teste aqui, que é o teste 16, da linha 16. Então, comando rspec, eu vou pegar a pasta spec requests e aqui o arquivo heroes spec 2.16. Vamos rodar. Olha só, agora ele falhou. E é esse o objetivo, porque a gente estava esperando aqui que ele fosse trazer algum hero, que foi o hero, esse hero que a gente criou. Só que sem o header que a gente vai ter lá, né, de autenticação, então ele não vai poder passar nesse teste aqui para nós. Então é interessante isso, que a gente fez esse teste, a gente chegou a criar esses outros dois aqui para poder dizer que retornaria um estado de não autorizado. Só que agora, com essa verificação que a gente fez aqui, com essa adição, então ele não falha mais. Então eu vou voltar aqui no Heroes Controller, deixar como estava antes, salvar. E agora a gente vai fazer o commit especificamente desse ponto que a gente eliminou, criar um hero aqui indevidamente, não faria sentido nenhum, já que o header já está inválido. Elimina criação de hero. Então a gente salvou o nosso código todo. E aqui a gente está no branch 17, ajuste, teste, ajustes finais. Então eu vou mudar para o git checkout master. E agora eu vou fazer o git merge no ff. Vou colar esse 17. Aqui eu vou colocar dois pontos na mensagem, 2 pontos Q para kit, de kit. E aqui vamos dar uma olhadinha no git graph. A gente tinha criado, né, o 102 e a gente fez aqui alguns nossos testes. Então, assim, na verdade, eu não vou criar uma outra tag. Por quê? A tag seria mais no sentido de modificação no código, no sentido adicionar funcionalidade, corrigir algum tipo de erro.
Então, nesse caso aqui, a gente não fez nenhuma mudança em cima do nosso código. O que a gente fez aqui foi só trabalhar em cima dos nossos testes. Então, por esse motivo, a gente não precisa fazer essa criação. Então, agora, o que eu vou fazer? Git push origin, o nome do branch 17. Vou jogar lá para o servidor. E agora eu quero mostrar para vocês, eu fiz uma modificaçãozinha no arquivo de readme. Então eu vou abrir ele aqui. E se eu clicar nesse ícone aqui, Open Preview, então ele abre do lado, aqui do lado esquerdo é o Markdown, e do lado direito é como ele vai ser visualizado lá no GitHub. Então eu fiz uma adição aqui sobre testes. Então, para rodar os testes, tem aqui a informação RSpec. E aí eu quero mostrar para vocês algo bem bacana, que seria um badge. Então, o CircleCI, que é o nosso servidor de integração contínua, né, que ele roda os nossos testes antes de subir para o servidor, ele tem aqui uns badges que você pode colocar. Então, eu vou colocar esse link na descrição. Então, eu vou copiar aqui esse primeiro exemplo. Vou voltar aqui no código e vou colocar ele aqui, ó, debaixo ali do teste. E aqui eu vou fazer a substituição. Então, deixa eu fechar aqui por enquanto. Então, aqui é o nome do usuário. Então, o meu nome aqui. Aqui também. E aqui o nome do repositório. Curso Tour of Heroes API. Esse aqui é o nome do meu repositório lá no GitHub. Então eu vou fazer a substituição. Vou salvar. E eu vou voltar de novo nessa lupa aqui para a gente ver o preview. Olha lá que bacana. Daí agora quem entrar no site e vai ver aqui qual foi o último status dos testes do CircleCI. E ainda, se clicar em cima, ele vai poder abrir. E se clicar em cima desse badge, eu vou aqui copiar a URL. Vou colar ela aqui. Olha lá que interessante. Ao clicar, ele vai vir lá para o site do CircleCI, onde mostra todo o histórico de testes que rodou antes de jogar para a produção. Então agora eu vou voltar aqui no controle de versão, atualiza documentação, vou salvar. E aqui embaixo eu vou clicar no íconezinho para ele poder subir todas essas modificações lá para o repositório. Quem quiser ir na linha de comando, poderia rodar git push. Pessoal, eu queria mostrar para vocês, depois que eu subi o código para o GitHub, e ele fez os testes e subiu para o Heroku, aí eu verifiquei que o build deu erro. E aí, olhando aqui o log do Heroku, eu percebi aqui que ele fez uma menção ao Spring, que ele não podia achar o Spring. E no nosso exercício aqui, a gente acabou mexendo, criando um RSpec dentro do diretório bin. E aí, o que eu verifiquei? Na verdade, quando a gente rodou o comando para ele poder adicionar o RSpec na pasta bin, ele modificou o arquivo Spring. E aí, foi bom ter acontecido isso para eu mostrar para vocês que isso pode acontecer. Então, por um acaso, eu criei um projeto novo. Criei um projeto vazio, adicionei aquela gen
do RSpec, Spring Commands RSpec. E aqui agora eu vou abrir o terminal e rodar aquele comando para ele adicionar aquele RSpec dentro da pasta bin. E aí quando eu executo o comando, e aqui a gente pode perceber, ele modificou, ele adicionou o RSpec. Então o RSpec ele é um arquivo novo, mas também ele modificou o Spring. E essa modificação aqui que deu problema ao colocar em produção. E aí que eu quero mostrar para vocês. No nosso caso, o que a gente pode fazer para poder reverter isso? Existe um site chamado RailsDiff. Deixa eu iniciar ele aqui. Esse RailsDiff ele é bem interessante porque nele você coloca qual a versão atual do seu Ruby on Rails que você criou e qual a versão final que você quer. Então, no nosso caso, a gente criou o nosso projeto na versão 6.1.0 e desde então a gente atualizou para 6.1.1 e agora para 6.1.2.1. Só que a cada atualização que a gente faz, quando a gente vai criar um projeto novo, algumas modificações acabam ocorrendo em alguns arquivos estruturais. Isso é normal de se acontecer. Então aqui eu colocando a versão inicial e a atual, aqui eu clico no botão View Diff e aí ele mostra as diferenças que tem. Então no nosso caso aqui ele fez uma modificação específica aqui no arquivo Gemfile. Então a linha vermelha é o que saiu e a linha verde é o que entrou. Então eu vou aproveitar, eu vou pegar aqui então essa linha onde ele define o Rails, vou copiar aqui no nosso projeto no Gemfile. Eu posso então vir aqui e substituir para ficar aderente. Então o meu Rails agora ele é da 6.1.2 e maior do que a 6.1.2.1. Vou salvar o arquivo. E aqui embaixo, na verdade, ele tirou um comentário aqui no Spring, né, dentro da pasta bin. Tirou um comentário, adicionou aqui algumas coisas, adicionou um outro comentário. E aqui ele adicionou uma verificação aqui. Se der algum problema, ele tem aqui uma forma de tratar, que no caso aqui ele não faz nada. Significa que o Spring não está instalado. Então eu poderia, por exemplo, copiar isso daqui. Voltando aqui no projeto, eu vim aqui no Spring, vir aqui, colar, vou fazer um exemplo, eu colo, e aí voltando aqui eu tenho que tirar essa linha do comentário, que aqui no caso é a terceira linha. Eu vim aqui e tiro essa linha, então ele volta a ser o que era e agora na versão atualizada. Então eu vou colocar o Ctrl Z aqui para voltar ao que estava antes. Então essa é uma forma, só que por um acaso esse arquivo também foi modificado. Então eu tenho aqui como que ele seria. Então você tem essa primeira forma que você cria um projeto novo, vai ali faz uma comparação, ou você pode usar o RailsDiff. E a terceira opção, que é a opção que o Ruby on Rails fornece para nós, ele tem um processo aqui, ele tem na verdade um comando que é o comando dentro da pasta bin, o Rails app update. Então, rodando esse comando, ele vai guiar a gente em modificar os arquivos para que eles sejam atualizados. Então, eu vou usar esse comando aqui. Vamos lá para o nosso projeto. Então, o que eu vou fazer aqui? Então, ele falou que é bin/rails app update. Deixa eu confirmar, é isso mesmo. E aí, aqui, o que acontece? Tem que ser com muito cuidado. Eu vou mostrar o porquê.
Então, o que ele está falando aqui? Ele vai verificando os arquivos estruturais. No caso, ele deu um conflito no config routes.rb. O arquivo config routes, a gente já modificou ele no nosso projeto. Então, no nosso projeto, abrindo aqui esse arquivo, a gente colocou uma definição aqui para ele poder trazer os heroes para nós dentro da API. Então, a gente tem aqui algumas opções. O Y, que é de sim, então ele vai sobrescrever. N, não. O A é de all, ou seja, ele vai sobrescrever todos os conflitos que houverem. O Q, eu acho que é para sair desse modo aqui de update. O H é um help. E o M é para fazer um merge. Então, o D é para mostrar as diferenças. Então, eu vou aqui na letra D, aí ele vai mostrar a diferença. Então, a diferença seria que ele iria adicionar um comentário, e aí ele iria tirar essas outras opções aqui. Então, eu não quero que ele mexa nesse arquivo, então eu vou colocar a letra N. Aí ele continua. Então, todo esse resto aqui está idêntico. Só confirmar aqui. Tá. Aqui está tudo idêntico. Aí ele chegou aqui, lá no CORS. Está falando que o CORS não está também. Também aqui nesse caso, se eu quiser, eu posso colocar a letra D, de ver as diferenças. Aí ele está falando o que ele adicionou, então ele iria prejudicar o que eu já fiz. Então eu vou colocar a letra N. Agora ele está falando do arquivo inflections.rb. Se eu for na letra D, esse aqui a gente mudou, que a gente colocou o hero para heroes. Então eu vou colocar aqui não. E por fim aqui, olha só, ele chegou no bin spring, que nesse caso foi o arquivo que foi modificado através da adição do RSpec no Spring. E aí aqui eu vou colocar o D de diff, aí ele está falando aqui, olha só, mudou muita coisa. Então esse arquivo, como não é um arquivo que a gente mexe nele, aqui eu vou colocar o Y, porque aqui eu quero que ele atualize para mim. E aí ele terminou. Então teve algumas adições que ele colocou aqui também. Então depois de rodar esse comando, eu sugiro que venha aqui no controle de versão. E aí a gente olha tudo que foi feito. Então no caso o Spring ele mudou. Então na verdade ele voltou o que estava antes e com alguma atualização. Ele adicionou dentro do initializer um outro initializer todo comentado. Aqui chamado New Framework Default 6_1. Não tem problema nenhum da gente deixar ele no nosso projeto. Aqui já na pasta Migrate, ele criou alguns arquivos aqui. Criou dois arquivos. São arquivos referentes ao Active Storage. A gente não está usando Active Storage aqui, fazer armazenamento de arquivos. Então eu vou clicar para reverter. Vou deletar então. O outro arquivo também é a mesma coisa, lá, storage variante, então eu vou remover também. O Genfile a gente modificou manualmente. E o Genfile Lock, ele fez só essa atualização aqui para que o Rails fique sempre aderente na versão 6.1.2 em diante. Então, uma vez que a gente verificou que está tudo ok, aqui eu vou colocar atualiza estrutura do Rails via linha de comando. Vou salvar. Agora eu vou fechar tudo aqui. Então o que a gente faz agora? Eu vou rodar primeiro o RSpec. Foi tudo ok. Agora o Spring,
eu vou dar um stop nele, porque ele deve estar rodando. Se eu colocar status, aqui ele já não está rodando, então tudo bem. Então eu vou rodar. Se estivesse rodando, é melhor pará-lo, porque ele foi modificado. E agora eu vou rodar bin/rspec para ele rodar os meus testes. Então ele rodou tudo também sem problema algum. Agora sim eu vou fazer um git push, que aí ele vai jogar essas modificações lá para o GitHub criado. Depois do GitHub criado, ele vai fazer uma execução dos testes. E aí depois sim, que for tudo ok, ele vai jogar isso para o Heroku. Vamos ver se isso vai dar certo. Aqui os testes rodaram com sucesso. E aqui no Heroku, ele ocorreu tudo com sucesso. Então vamos só confirmar aqui. Olha lá, o build finish. Então agora foi tudo ok. Pessoal, então é isso aí que eu queria mostrar para vocês com relação a ajustes finais. Todas essas informações, elas são importantes para quando a gente for começar um projeto novo, usar essas configurações para que a gente dê um start no projeto bem estruturado. E projeto bem estruturado tem que ter os testes com uma cobertura de 100% ou próximo disso. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, eu agradeço se você der o like nesse vídeo. E também eu recomendo que você se inscreva no canal e depois ative o sininho para que qualquer vídeo novo você seja automaticamente informado. É isso aí. Um abraço e até o próximo.